O portador de transtorno bipolar numa fase de mania pode também ter fuga de ideias, fala muito de variadas coisas sem parar e sem concluir os pensamentos. Ter aumento de energia, mental ou física, é outra condição. Ao longo do tempo, eu fui percebendo, que nos estados eufóricos, depois de vivenciados de uma determinada época, sei lá, 6, 7 meses, eu começava a sentir um certo cansaço. E aquilo já era um indicador do contraponto da euforia, que era cair na depressão. Eu acordava e estava completamente deprimido e, no começo, eu passava 60 dias, era exatamente 60 dias. Dentre os sintomas da mania, há, portanto, uma gama enorme de fatores que aumentam o risco de prejuízos à pessoa. Então pode ser para gastos, para bebida, para uso de álcool, drogas ou para libido. Então desde um comportamento sedutor, simplesmente, até franca necessidade aumentada de sexo. Existe toda uma gama variável de intensidade desses sintomas. E é muito importante não pensar que seja qualquer outro tipo de problema, porque o aumento de libido faz parte do transtorno bipolar. Sentir-se invencível, que nada o detém, também é um sentimento frequente no portador de transtorno bipolar. Na mania, existe a possibilidade também de aparecerem, sim, sintomas psicóticos, então da pessoa se sentir perseguida, dela achar que tem gente, sim, existe um complô contra ela, ou existem outras pessoas que têm aumento de religiosidade, de esoterismo, ou ficam polemizando demais. Então, nessas circunstâncias, também temos que falar ou lembrar de sintomas de mania. Vale vermos também algumas das principais características da hipomania, que é uma forma mais leve de manifestação dos sintomas. Na hipomania, nós temos um estado de elevação da atividade mental, o indivíduo está mais, vamos dizer assim, propenso a assumir riscos. Ele faz coisas assim que aparentemente são corajosas, mas na verdade são inconsequentes. Ele pode cometer indiscrições e pode, sobretudo, devido à irritação que acompanha esses quadros, ele pode romper relacionamentos. Numa empresa onde ele trabalha, vai lá, briga com o chefe. Para o diagnóstico do transtorno bipolar, é importante saber que a doença pode ter cursos diferentes e, por isso, costuma, em determinados casos, levar muito tempo até ser diagnosticada. A doença se inicia no adolescente ou no adulto jovem. A doença difere, muitas vezes, quanto ao seu curso. Existem formas onde a pessoa tem 1 ou 2 episódios de mania, que é aquele estado de exaltação do humor ou depressão por ano, até casos em que os ciclos são muito rápidos, onde a pessoa tem a chamada ciclagem rápida. A ciclagem rápida foi definida como a ocorrência de mais de 4 ciclos no mesmo ano. Por exemplo, a pessoa tem mais que 4 episódios de mania ou de depressão isoladamente em um ano. Os cicladores rápidos podem se tornar ultra rápidos, quando a pessoa pode ter 4 ciclos em um mesmo mês. Ou ainda se tornar cicladores ultra rápidos, quando a mudança do estado de ânimo se faz, muitas vezes, no mesmo dia. Outra condição que pode ocorrer são os estados mistos, o que pode dificultar o diagnóstico. É quando existe uma superposição no mesmo dia ou na mesma hora dos sintomas de mania, hipomania e depressão no mesmo paciente. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. O paciente está se queixando de depressão, com ideias de tristeza, desesperança, porém o seu pensamento está muito acelerado. Este é tipicamente o paciente que diz assim: eu estou deprimido, triste, vou dormir e a minha cabeça não para de pensar. Então os pensamentos me vêm à cabeça com uma velocidade incrível e eu não consigo conciliar o sono. Seria um exemplo de estado misto, segundo a própria definição do criador do conceito, que foi Kraepelin. É fundamental a criteriosa avaliação médica, pois não raras vezes pode haver confusão diagnóstica. Foi um longo aprendizado. Eu só soube mesmo que eu tinha transtorno bipolar depois que eu fiz por volta de 50 anos, quando eu escrevi um texto sobre esse assunto. Ele chegou a um médico muito significativo que fez
uma consulta comigo e a partir do meu histórico ficou evidente que eu tinha transtorno bipolar. Até então eu era tratado erroneamente como depressão. Infelizmente, o diagnóstico de transtorno bipolar costuma ser tardio. Pode mesmo levar anos até a detecção correta. Em relação ao transtorno bipolar tipo 1, as fases de mania aguda muito graves, que são psicóticas, às vezes essas pessoas não recebem o diagnóstico de transtorno bipolar, mas sim de esquizofrenia. Outra associação que merece esclarecimento é no que se refere ao alcoolismo e o transtorno bipolar. Como nós constatamos também uma alta prevalência de alcoolismo em pessoas portadoras de transtorno bipolar, muitas vezes essas pessoas acabam em clínica de tratamento para alcoolismo e o diagnóstico de transtorno bipolar muitas vezes não é feito. O diagnóstico é essencialmente clínico. O caso deve ser avaliado pelo profissional adequado, que no caso do transtorno bipolar é o psiquiatra. Ou seja, é uma doença que começa com episódios de depressão e de mania normalmente no final da adolescência, e esses episódios, se a doença não for tratada, vêm ao longo do tempo. Normalmente no começo da doença, o intervalo entre um episódio e outro pode ser até de anos. Ou seja, ela tem uma depressão aos 18, acaba tendo uma mania aos 21, uma nova depressão aos 23 e assim por diante. Mas o que nós sabemos acerca da doença é que os intervalos de bem-estar vão se encurtando e os episódios vão ficando cada vez mais frequentes. O papel da família é de fundamental importância em todo o processo, e inclusive na fase de detecção da doença. É na entrevista com um familiar que muitas vezes o médico identifica episódios significativos. Geralmente, quando a pessoa está em hipomania ou mania, ela não acha que ela esteja doente. E quando a pessoa vem, mesmo estando em depressão, se não houver um parente que afirme que ela teve, sim, períodos de hipomania ou mania ao longo da vida, a pessoa pode não se lembrar e o médico pode até piorar o quadro da depressão dando um antidepressivo simplesmente. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre as abordagens para tratar o transtorno bipolar. A começar pelo tratamento medicamentoso. Nós temos dois objetivos fundamentais no tratamento farmacológico da doença. O primeiro objetivo é o tratamento da fase aguda, ou seja, tirar a pessoa da mania e tirar a pessoa da depressão. Depois que conseguimos tirar a pessoa da crise, vamos dizer assim, do episódio de depressão e de mania, o segundo objetivo fundamental é prevenir recaídas. É o que nós chamamos de tratamento profilático. Ou seja, fazer uma profilaxia, uma prevenção de recaídas. Ambos os tratamentos são possíveis e viáveis nos dias de hoje. É muito importante saber que o transtorno bipolar tem tratamento e a pessoa pode ficar 100% bem. Em algumas pessoas o tratamento dá certo rapidamente, em outras pessoas pode levar meses ou anos. O importante é não desistir, é saber que é possível. E se for necessário, buscar uma segunda opinião se o seu tratamento não estiver dando certo. Com tratamento adequado e boa adesão do paciente e ajuda da família, tem sido cada dia mais possível manter a qualidade de vida por meio da conquista da estabilidade do quadro. O tratamento do transtorno bipolar tem diversas peculiaridades. O tratamento da fase de depressão tem a utilização de diversas medicações que são eficazes. O tratamento da fase de euforia ou de mania tem também diversos tratamentos. Mas o mais importante são as medicações que são eficazes tanto na depressão quanto na mania, como na prevenção de recaídas. Esses são chamados os estabilizadores de humor. O lítio permanece sendo o tratamento padrão para a doença bipolar, embora não seja igualmente útil para todas as formas da doença. Mas é ainda o referencial, né, principal para o tratamento da doença maníaco.